Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 7 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que anunciou que só vai voltar a mexer em House of Cards se o Kevin Spacey deixar a série. A produção de House of Cards é um trabalho que a Netflix faz em conjunto com um estúdio chamado MRC, e logo depois desse comunicado o estúdio anunciou que Spacey está suspenso lá da série até segunda ordem. No geral, as duas empresas estão dizendo que o futuro da série é incerto, mas que agora a ideia é explorar soluções criativas para ver como tirar o personagem do Spacey da história, para poder seguir em frente. E ainda sobre a Netflix, o Instituto Nielsen divulgou uns dados preliminares sobre o lançamento da segunda temporada de Stranger Things. Eles disseram que só nos Estados Unidos, depois de 72 horas do lançamento, o primeiro episódio foi assistido por quase 16 milhões de pessoas, o que foi quase o triplo da audiência da estreia da temporada mais recente de Game of Thrones. E já que o assunto é série, deixa eu comentar que a Amazon tá conversando com a Warner para tentar fazer uma série de Senhor dos Anéis. De acordo com a Variety, essa conversa ainda tá bem no começo e a Amazon não é a única interessada. O que rola é que a empresa que cuida lá das propriedades do escritor J.R.R. Tolkien, que escreveu lá Senhor dos Anéis, tá pensando em vender os direitos sobre a franquia, e por isso a Netflix e a HBO também estão lá no páreo, tentando comprar a coisa toda. Do lado lá da Amazon, até o Jeff Bezos, que é o CEO da empresa, está envolvido nas negociações, e segundo o site Deadline, hoje a estimativa é que esses direitos sobre a franquia sejam vendidos por coisa de 250 milhões de dólares. E ainda sobre a Amazon, deixa eu comentar que o site Recode fez uma enquete lá com os leitores que são clientes do Amazon Prime para tentar medir o interesse por aquele serviço que deixa a Amazon entregar as encomendas dentro da casa do cliente. De acordo com o Recode, 58% dessas pessoas responderam que não tem nenhum interesse em comprar o Amazon Key, enquanto só 5% falou que vai comprar o kit com a fechadura inteligente e a câmera para poder receber encomendas dentro de casa. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Broadcom oficializou a intenção de comprar a Qualcomm no que pode ser a maior aquisição da história das empresas de tecnologia. A oferta da Broadcom é de 103 bilhões de dólares e mais 25 bilhões para quitar uma dívida da Qualcomm, deixando lá o valor final com a soma de 128 bilhões de dólares, o que por sinal é mais do que o PIB de uns 2/3 dos países do mundo. É claro que mesmo que a Qualcomm aceite essa proposta, o que dizem por aí que não vai acontecer, esse negócio ainda teria que passar por diversas etapas regulatórias e, curiosamente, ainda assim essa fusão transformaria as duas empresas só na terceira maior fabricante de chips atrás lá da Samsung e da Intel. E falando na Intel, ontem ela anunciou que fez uma parceria meio estratégica lá com a AMD para fazer frente ao crescimento da Nvidia no mercado de notebooks. A ideia da AMD e da Intel é desenvolver lá um chip meio híbrido, com uma GPU da AMD e processador Intel, e as empresas estão com pressa, falaram que já querem que os primeiros notebooks integrando a coisa toda cheguem ao mercado no começo do ano que vem. E por fim, sobre fusões e parcerias, deixa eu comentar que as operadoras T-Mobile e Sprint desistiram do processo de fusão lá nos Estados Unidos que vinha sendo negociado há mais de um ano. Essencialmente, as telecoms que são donas da Sprint e da T-Mobile não conseguiram lá chegar a um acordo sobre quem seria a real dona da coisa toda, qual ia ser o papel e o limite ali de cada um dos lados envolvidos na nova empresa, e isso decretou o fim das negociações. E enquanto isso, no mundo da realidade imersiva, ontem a Epson anunciou uma espécie de programa de treinamento para pilotagem de drones. Esse programa vai rodar nos óculos de realidade aumentada da empresa, chamados Mover UAR, e funcionam lá em conjunto com os drones Mavic Pro da DJI. Quando o usuário instala o programa lá nos óculos e associa a conta da DJI dele, ele ganha a habilidade de usar o controle remoto do Mavic Pro de verdade, que ele tem, para controlar lá o sobrevoo de um Mavic Pro virtual no ambiente onde ele está. De acordo com a Epson, os movimentos desse Mavic Pro digital são idênticos aos do drone de verdade, e o programa oferece lá uma série de atividades e até de joguinhos feitos para desenvolver a habilidade do piloto. E agora o assunto é o governo do Afeganistão, que decidiu banir o Telegram e o WhatsApp lá do país durante 20 dias. Logo depois desse anúncio, o governo cortou o acesso da operadora estatal aos serviços, mas parece que nem todas as operadoras privadas adotaram a decisão. Já do lado do governo, uma coisa que ficou faltando foi o motivo para esse bloqueio, e perguntado sobre isso, o líder do equivalente à Anatel lá do Afeganistão até que tentou enganar, mas não conseguiu. Primeiro ele falou que era por questões de segurança nacional, mas depois ele mudou um pouco
pouco o discurso e falou que isso aí era para o país conseguir instalar uma tecnologia nova, mais avançada, que não faz nem sentido, né? Obviamente não enganou ninguém. E já que o assunto é o WhatsApp, pintou a notícia de que uma versão falsa do aplicativo foi baixada mais de 1 milhão de vezes lá na Play Store antes do Google remover o aplicativo. Os responsáveis por esse ataque, né, conseguiram usar uma gambiarra lá na codificação do nome para simular o nome oficial da WhatsApp Incorporated, que obviamente é do Facebook, e no fim das contas esse app era um malware que por sua vez acessava a web para tentar instalar um outro malware no aparelho do usuário. E ainda sobre o Google, eles marcaram um evento aqui em São Paulo dia 14 de novembro para anunciar oficialmente a chegada do Android Pay ao Brasil. Por enquanto, o que se sabe é que ele vai funcionar com cartões das bandeiras Elo, Mastercard e Visa de coisa de 5 ou 6 bancos aqui do Brasil, né, incluindo o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, e pelo menos em teoria ele vai ser compatível com aparelhos usando Android a partir da versão 4.4, né, que é o KitKat. E agora o assunto é a Samsung, que sofreu um revés ontem num dos processos que a Apple abriu contra a empresa por quebra de patentes. Esse processo diz respeito a coisas tipo aquele recurso de deslizar para desbloquear a tela, e no ano passado a corte americana decidiu que a Samsung tinha infringido nas patentes da Apple e deu uma multa de 120 milhões de dólares para a Samsung pagar. Na época a Samsung não pagou, né? Entrou lá com recurso para tentar reverter a decisão, e eis que ontem a Suprema Corte Americana falou que não quer nem olhar para esse caso mais, que é para a Samsung parar de enrolar e pagar essa multa de uma vez por todas. E ainda sobre as duas empresas, a Samsung lançou um comercial engraçado, até tirando sarro lá da testa dentuça do iPhone X e de umas outras particularidades do iPhone, né? Que é tipo colocar no arroz quando cai na água, pessoal que faz fila na chuva para comprar no lançamento e por aí vai. O comercial defende ali, basicamente, que quem compra celular da Samsung já cresceu, e apesar de perpetuar esse tribalismo meio besta, né? Que depois vira aquele show de horror em sessões de comentários web afora, o vídeo tá bem divertido, tá aqui na descrição para quem quiser dar uma espiada. Bom, e falando em vídeo engraçado, deixa eu comentar que nos últimos dias tem aparecido vários vídeos bem divertidos dos Animojis, que são aqueles emojis com reconhecimento facial do iPhone X. O pessoal tem feito uns vídeos de karaokê, né, com os emojis cantando ali umas músicas famosas, ou até interpretando cena de filme, de série e tudo mais, tá tudo bem divertido. Se quiser ver uns vídeos, tá aqui na descrição. E ainda sobre o iPhone X, a empresa Square Trade, que oferece lá nos Estados Unidos, né, garantia estendida para aparelhos, a Square Trade falou que o iPhone X é o mais frágil que a Apple já lançou até hoje, o que até que faz sentido, né? Que ele tem os dois lados de vidro, tipo iPhone 4, mas é mais pesado, é maior, então vai quebrar mais fácil mesmo. Quem também testou o iPhone X foi a DxOMark, que falou que a câmera dele é pior do que a câmera do Google Pixel 2XL. De acordo com a pontuação lá da empresa, a nota da câmera do iPhone X foi de 97, um ponto atrás da câmera do celular do Google. Já quem fez um outro teste do iPhone X foi a empresa DisplayMate, e eles concluíram que a tela do iPhone X é a melhor que eles já testaram até hoje. A empresa analisou a exatidão das cores, brilho do OLED, contraste, reflexo e ângulo de visão e deu uma nota A+ para o aparelho, colocando ele no topo do ranking deles. Agora, quem também falou sobre a tela do iPhone X foi a própria Apple, que comentou as limitações do OLED. Ela avisou que dependendo do ângulo de visão ali, se for muito inclinado, a tela fica um pouco azulada, e também disse que com o passar do tempo podem surgir aqueles problemas de retenção de imagem, né, de burn-in ou de ghosting. Ela disse que investiu bastante para tentar limitar esses defeitos que são naturais da tecnologia OLED, mas que esses problemas ainda devem existir, apesar dela achar que a vida útil do OLED do iPhone X vai ficar acima da média do mercado. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem ela liberou novos betas de todos os sistemas dela, mas só para desenvolvedores, e para fechar o episódio, ontem ela também comentou um problema meio maluco do autocorretor que está irritando bastante os americanos. O que rola é que tem um bug no corretor do iOS 11 que, em resumo aqui, troca a letra I maiúscula por uma string lá, formada pela letra A e um emoji que não existe, e por isso quem escreve muito em inglês está se deparando com esse problema toda hora, porque o I maiúsculo é a palavra eu, né? Comentando o problema, a Apple falou que já está trabalhando numa correção e vai lançar isso quanto antes, e no meio tempo ela sugeriu que o pessoal use o I minúsculo para escrever eu, para terror, né, de quem gosta de escrever direito. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência
e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ficar atrás da câmera do iPhone Google Pixel 2XL. E, né, se for muito inclinado, a Apple fica um pouco azul. Eu falei, a Apple fica um pouco azulada? Tô louco assim? E pra fechar o episódio de ontem, hoje... Você entendeu o erro, né?